Olá, amigos e amigas, boa noite. Aqui estamos, mais uma vez reunidos, o nosso grupo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e nos encontramos estudando neste momento o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos analisar aqui o capítulo 7, promovendo algumas reflexões dos versículos 29 ao 32. Serão apenas 4 versículos, mas me permitam fazer aqui um resumo dessa passagem, do que já foi estudado, deixando inclusive o convite para aqueles que quiserem acompanhar, que acessem o Prosebem TV, e lá tem a playlist do NEP, onde nós, como eu disse no início, estamos estudando o Evangelho de Lucas, e iniciamos lá no comecinho, no capítulo 1, está na sequência, numerado. Então, aqueles que quiserem fazer um estudo mais aprofundado, sempre à luz da doutrina espírita, nós consideramos oportuno. Esta passagem de hoje, conforme a tradução do João Ferreira de Almeida, ela é denominada de João envia os seus discípulos. Falando de João Batista, ele que já se achava preso e encaminhou 2 dos seus discípulos até Jesus, quando tomou conhecimento que o mestre estava promovendo curas. Então, vou fazer um breve resumo para depois chegarmos, de fato, até o versículo 29, porque a passagem é mais longa, ela inicia lá no versículo 18. Então, a gente percebe que Jesus vem ali peregrinando, realizando uma série de curas. Ele havia curado o servo do centurião, depois o filho da viúva de Naim. Todo esse material está lá arquivado, armazenado no canal, aqui no canal, melhor dizendo, do Prosebem TV. E, na sequência, a gente chega até essa perícope. Chamamos de perícope esse conjunto de versículos, esta passagem. Então, hoje, como eu disse, a gente vai ver até a partir do capítulo 29 e até o 32. Mas, nesse breve resumo, eu acho oportuno dizer que, por João se encontrar preso, João o Batista, ele, tomando conhecimento das curas que Jesus havia praticado, ele encaminha os seus 2 discípulos, porque, embora preso, ele era visitado com frequência por esses discípulos. Então, João encaminha esses discípulos até o Messias, e no estudo mais a miúde, a gente vai perceber que não porque João tivesse alguma dúvida acerca do Messias, não era isso, mas apenas para que aqueles ainda frágeis discípulos começassem a tomar conhecimento do autêntico Messias. João, que já imaginava que a sua passagem estava chegando ao fim, aqui na Terra, naquele recorte temporal, e de fato chegou. Ele foi morto por Herodes, como a história nos mostra, e ele queria que os discípulos tomassem conhecimento e passassem a seguir o verdadeiro Messias. E quando esses discípulos chegam até Jesus, ele os recebe com a sua humildade peculiar, pratica aquelas curas e os envia de volta a João, dizendo para que eles falem o que acabaram de presenciar: cegos vendo, coxos andando, leprosos sendo purificados. E assim os discípulos seguem e vão dar a notícia ao Batista. Em seguida, o mestre vira para a multidão e vai ressaltar a grandeza do precursor João Batista. E nós sabemos que há um planejamento espiritual que antecede a vinda de todos nós aqui no nosso planeta, e quanto mais elevado é o espírito, mais caprichado, mais minucioso, mais preciso é esse planejamento reencarnatório. Então, João tinha essa grandeza de ser aquele que abriria os caminhos para a chegada do Messias. Então, quem quiser se aprofundar mais,
veja os vídeos anteriores, que isso vai estar melhor detalhado. Então, feita essa contextualização, vamos à leitura da passagem para que a gente possa extrair daqui sempre o sentido espiritual do que está posto. Então, no capítulo 7, versículo 29, está dito assim: e todo o povo e os publicanos que ouviram a Jesus, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. No versículo 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, não tendo sido batizados por ele. O versículo seguinte, que é o 31, e disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? E aí ele vai concluir: são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros, dizendo: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Então, a gente aqui, buscando agora, numa análise versículo a versículo, vamos perceber que no versículo 29, o evangelista faz uma referência ao que Jesus disse ao povo e aos publicanos. E aí é interessante porque diferencia do que ele vai dizer no versículo seguinte, dirigindo-se aos fariseus e os doutores da lei. Então, no versículo 29, nós percebemos que há aquela ressalva de que aqueles que foram batizados com o batismo de João justificaram a Deus, ou seja, buscaram a sua conversão. E o que era esse batismo de João? A gente pode resumir dizendo do arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. João que convocava aquele povo ao arrependimento, significando um processo de mergulho interior que vai anteceder a mudança de conduta. É quando nós reconhecemos os nossos erros e assumimos a responsabilidade diante da reparação, que é o nosso dever. É assim que funciona a pedagogia divina. E sobre isso, Kardec vai estudar, vai trabalhar, não só no livro O Céu e o Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, mas também no Livro dos Espíritos, que é a base, que é o alicerce da doutrina espírita. Então, a gente percebe que aquela simbologia do João batizando às margens do Jordão, mergulhando aquele povo na água, era um convite ao mergulho interior dentro de si mesmo, cada um fazendo a análise dos seus erros, buscando se arrepender, e aí Kardec vai trabalhar o arrependimento, a expiação e a reparação como elementos necessários para o progresso do espírito. Mas o interessante é que, quando no versículo 29 o evangelista nos fala do povo e dos publicanos, diferenciando depois dos fariseus e doutores da lei no versículo seguinte, é porque nós temos o povo que de fato fez aquela conversão, temos os publicanos que também se converteram, temos o exemplo famoso de dois deles, né? Zaqueu e Mateus, que são duas personalidades que se converteram profundamente ao Evangelho. Ele passou a ser, inclusive, discípulo de Jesus, que é o Mateus, e o outro, após esse contato mais próximo com a mensagem de Jesus, que é o Zaqueu, ele que era um publicano, se propôs a ressarcir tudo que tirou indevidamente das pessoas e também a indenizar todos aqueles a quem ele tinha prejudicado. Então, nós percebemos a marca que o Evangelho deixou em algumas criaturas, em alguns seres, e no caso dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, designados pelo Império Romano, e com o agravante de, sendo Zaqueu e também Mateus, os dois judeus, cobravam do seu próprio povo. Então, eram estigmatizados por isso.
e vão buscar o seu processo de conversão. Então, esse é o arrependimento eficaz, é o arrependimento ativo, é aquele que é seguido da reparação. E no versículo 30, que é o seguinte, quando Jesus fala dos religiosos, que são os fariseus e os doutores da lei, eles não aceitaram o batismo, ou seja, não aceitaram aquela proposta de conversão que João Batista trouxe, porque eram pretensiosos, eram arrogantes, eram vaidosos e rejeitaram não só o batismo do João, mas principalmente lá na frente, a rejeição ao próprio Messias, quando foi crucificado e morto. Os fariseus, os doutores da lei, os judeus, mataram Jesus, crucificaram juntamente com o Império Romano. Isso a história registrou quando eles tiveram ali ameaçados os seus interesses. Porque Jesus veio contestar aquela tradição, aqueles rituais exteriores defendidos por eles, e pregando tão somente o amor, o perdão e a concórdia. E isso não foi aceito por eles. Então, Jesus, ao juntar cada vez mais em torno de si uma multidão, isso enfureceu os fariseus. E ele foi levado à morte por conta disso. E, como nós sabemos, não é o propósito do estudo aqui hoje, ele vai se valer desse fato para trazer a imortalidade da alma, quando há o episódio da ressurreição. Mas voltando de fato aos versículos, esses fariseus não aceitaram o batismo, onde João trazia essa simbologia do mergulho no Jordão, que, como nós estamos abordando aqui, é o mergulho numa compreensão mais profunda, um mergulho espiritual, que consistia em cada um fazer essa imersão em si mesmo e buscar limpar essas impurezas dos sentimentos, o desvio de conduta, buscando também estabelecer uma sintonia com o divino, com a lei divina. É o que Kardec vai chamar mais tarde, com o advento da doutrina espírita, bem adiante, já no século XIX, chamar de reforma interior, de reforma íntima, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. É a frase que ficou registrada por Kardec. E a doutrina vai nos trazer, os estudiosos, os chamados exegetas, vão dizer que o batismo nada mais é, aquela simbologia do mergulho no Rio Jordão, nada mais é do que o mergulho no útero materno, que se dá através das sucessivas reencarnações, onde nós, espíritos errantes que somos, temos a oportunidade de renovar o nosso caminho, de refazer a rota, de resgatar os nossos erros, de buscar uma caminhada de regeneração, uma vez que os nossos equívocos nos levam à degeneração. Então, é preciso buscar esse movimento de regenerar, porque tudo que foi degenerado precisa ser regenerado. Então, nós precisamos focar nesses valores que integram o espírito imortal, ressignificando a nossa caminhada. E aí, avançando um pouquinho mais para os versículos 31 e 32, aqui cabe um parêntese, porque Jesus, ele se valia dos elementos daquela sociedade para ensinar. Daí que nasceram as parábolas, que as parábolas são histórias que trazem um ensino moral. Então, antes da vinda de Jesus, os israelitas, já sofrendo aquela influência helenista, aquela influência que veio da Grécia, que veio lá de Atenas, eles tinham o costume de se reunir na praça. E isso era um costume que vem lá de Sócrates, da filosofia socrática, que se reunia, Sócrates reunia os seus discípulos na praça pública para ensinar gratuitamente. Então, quando Jesus vem nos versículos 31 e 32, que ele vai dizer: a quem compararei
os homens desta geração, a quem são semelhantes, e prossegue, são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, esse dado é importante, clamam uns aos outros e dizem, nós tocamos flautas e vocês não dançam, entoamos lamentações e vocês não choram. Então, são aquelas pessoas, aqueles seres ainda infantis espiritualmente, que sentados são indiferentes às alegrias e também indiferentes às tristezas dos outros. Só se preocupam consigo mesmos. Então, o egoísmo, a indiferença, a egolatria leva a esse isolamento. E aí a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, está lá colocado por Kardec, numa das questões, ele pergunta à espiritualidade superior, para ascendermos, para nos elevarmos, para evoluirmos, basta não fazer o mal? E a resposta é taxativa. Não, não basta. É preciso fazer o bem no limite das vossas forças. E tem mais, porque se da ausência do bem que deixaste de fazer, o mal se instalar, vocês responderão. Então, imagine, se da nossa indiferença, não disseminando o bem, a nossa apatia, isso permitir que o mal se instale, nós seremos convocados também, seremos chamados à nossa responsabilidade. Então, está lá cristalinamente colocado. Se somos indiferentes à dor do outro, nós respondemos por isso, né? É aquele ditado, né? Se a dor do outro não dói em nós, nós somos os doentes. E interessante porque quando há esses desastres naturais ou provocados, quando há pandemia, quando há esses eventos que sensibilizam as pessoas, há toda uma corrente de solidariedade. E isso é um fato positivo. As pessoas se somam àquele projeto de doação, aquele projeto de ajuda, aquele projeto de fraternidade. Mas, com o passar do tempo, isso vai esfriando. Então, nós precisamos estar atentos a isso, ao que cabe a nós fazermos nessas condições. Então, para finalizar, eu trago aqui um trecho do comentarista Emmanuel, né, esse grande comentarista do Evangelho, esse benfeitor espiritual que nos legou aí tantos ensinamentos. No livro Moradias da Luz, eu trago um trecho de uma mensagem onde ele diz: lastimamos a indiferença de muitos diante do sofrimento e da penúria de tantos irmãos, como se essa penúria não existisse. E conclui o benfeitor: este sofrimento requer de nossa parte socorro e solidariedade. Então, é uma mensagem forte, onde ele nos convida a não sermos indiferentes. Então, que possamos meditar sobre tudo isso que foi colocado aqui. Desejamos muita paz para todos vocês e até uma próxima oportunidade.